Professores da rede estadual de Santa Catarina estão em greve e a gente precisa saber por quê. Vou explicar nesse vídeo e também falar quais são essas histórias que o governador vem falando em vídeo para tentar desmerecer o profissional de educação aqui de Santa Catarina. Então fica ligado nesse vídeo, mas antes, curte, compartilha, ativa o sininho, faz esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível para que a gente possa passar a verdade do que acontece aqui em Santa Catarina. Bom, gente, não é segredo para ninguém, já faz uma semana que os professores da rede estadual de Santa Catarina estão em greve. Agora, o que também não pode ser segredo é que não foi uma greve startada de uma hora para outra. Tem que ficar bem claro que o governador andou fazendo vídeo dizendo que os professores fazem greve, que é por culpa do sindicato e um monte de besteira, mas a verdade é que desde o primeiro dia que o Jorginho assumiu como governador, o sindicato vem tentando negociar pautas extremamente importantes. A gente está falando para mais de ano, uma discussão antiga que não é de uma hora para outra que os professores resolveram aderir à greve. E também precisa ficar bem claro que os professores definirem em assembleia no início de abril, que no dia 23 de abril entrariam em greve, dando mais tempo para o governador do estado negociar. Mas galera, tá intransigente, aliás, esse é o jeito de governar desse tipo de político, não tem outra história. Eles vêm rolando durante muito tempo os professores da rede estadual, as escolas estão sucateadas, e daí os professores são obrigados a startar uma greve, que é a última etapa de uma tentativa de negociação, e o governo vem dar migué dizendo que agora resolveram fazer greve. Então, seu Jorginho, explica direito para a população o que está acontecendo, né? E para além disso, galera, a gente precisa entender os motivos desses professores. E a gente está falando de Santa Catarina, um estado que vive se pagando de rico, de gente rica, estado poderoso, com PIB alto, está entre os 6 maiores PIBs do país, só que amarga entre os 5 piores salários que paga professor do Brasil. Ou seja, não faz sentido você dizer que é um estado super rico, mas tem um salário de professor entre os piores do país. E não para por aí, tá, galera? A gente tá falando de uma carreira aí de professor, em torno de 50 mil professores aqui no estado, que quase 70% são professores temporários. Faz tempo que não tem concurso público para efetivar professor. Aliás, isso é uma promessa de campanha do Jorginho, dizendo que ia fazer o maior concurso da história e até agora, nada. Cadê o concurso? A gente precisa ver para crer, porque é difícil acreditar na história que esse povo fica contando, tá? Olha só, você que teu filho estuda numa escola estadual, vai até a escola, vai ver como que tá a escola do teu filho e você vai entender o que eu tô dizendo. Faz tempo que a gente não vê investimento digno, concreto, de verdade. É só papo desse governador. E aí dizer que falta dinheiro, o que falta é vergonha na cara e investimento competente. Porque olha só, uma das coisas que o Jorginho vive se pagando é a história da universidade gratuita, que nada mais é, gente, do que o governo pagando mensalidade para aluno em universidade particular, o sistema CAF. E aí são bilhões de reais investidos com uma falta de transparência total. A gente não sabe como que isso daí acontece, um dinheiro que deveria estar sendo investido na educação básica do estado. Por falar em dinheiro, um governo que parece só quer agradar empresário, nos 4 anos do governo do Jorginho tem uma previsão aí de isenção fiscal para empresas na casa de 90 bilhões de reais. Ele vem em vídeo dizendo que a descompactação, que é a principal causa dos professores estarem em greve, vou explicar para vocês o que é isso, não teria como fazer, que é da casa de 4,6 bilhões de reais. Primeiro de tudo, da onde que vem esse número? Porque se ele não quer sentar e negociar com a categoria, a gente não sabe se é verdade, se não é. Poderia colocar na mesa, porque o sindicato, o Sinti, que representa os professores da rede estadual, diz que tem condições de fazer essa descompactação. Tem números, tem tabela mostrando que tem dinheiro em Santa Catarina. Por que o governador tá falando esse monte de besteira? A descompactação, galera, é mais ou menos assim, ó. Professor entra em início de carreira, ganha um determinado valor. Professor de final de carreira, que está nos seus 30 anos numa sala de aula, ao longo da carreira ele merece, ele tem benefício financeiro que vai crescendo para que ele tenha uma aposentadoria digna. No caso de Santa Catarina, a gente tem um achatamento dessa carreira. O professor de início de carreira ganha praticamente o mesmo que um de final de carreira. E não é que ele ganha bem, não. É que os dois ganham mal, galera. E essa é uma das principais pautas de reivindicação dos professores. Repito, não é de hoje. Vem tentando dialogar com o governador desde o início do mandato dele. E agora chegou no limite extremo de precisar instaurar uma greve. E o Jorginho continua ameaçando, coagindo o professor, que é normal desse tipo de gente. Ao invés de tentar fazer o que é certo, fica fazendo essas ameaças, amedrontando, mas não vai funcionar não. A adesão dos professores está grande e tenho certeza que vai aumentar mais. Porque é o seguinte, professores que estão vendo esse vídeo, me escutem, vocês estão representando não só Santa Catarina, mas os professores em luta de um país como um todo. E a luta de vocês, ela vai motivar outros profissionais de educação pelo país. Então fiquem firmes, vão para a greve, para a gente deixar bem claro o que os professores estão pedindo. Abertura de negociação, diálogo é o mínimo, porque professor merece respeito. Em um estado que, infelizmente, tradicionalmente vem desrespeitando professores, a gente precisa mudar esse disco. O professor merece respeito. E é por isso que os professores do estado de Santa Catarina estão em greve e têm a minha solidariedade e todo o meu apoio. Bora pra luta. Aquele abraço, até o próximo vídeo.